Bem, pessoal, vamos diretamente para a terceira questão, que é uma questão que vai tratar da avocação. Já está praticamente explicado. Só vou falar de alguns detalhezinhos para que vocês não se surpreendam com alguma coisa diferente. Olha só. Item 3. A avocação é o ato discricionário, é discricionário também, mediante o qual um superior hierárquico solicita para si o exercício temporário de determinada competência atribuída por lei a subordinado, não sendo possível a avocação em caso de competência exclusiva do subordinado. Inclusive, eu já adverti para vocês que quando se fala que a competência é exclusiva, ela tem que ser exercida de mão própria e impede, no caso de competência exclusiva, que haja avocação ou que haja delegação. Então, competência exclusiva não pode ser avocada nem pode ser delegada. Além disso, percebam alguns outros detalhes. Quando se fala em delegação, que nós falamos no item anterior, você pode delegar a regra que delegue para subordinado. Mas eu falei que algum motivo de ordem técnica, econômica, às vezes até territorial, você delegar uma competência para alguém exercer lá num determinado município, para você não ter que ir lá. Certo? Então você pode fazer delegações fora da via hierárquica. Normalmente é uma combinação. Você combina com certa autoridade, passa aquela competência para que ela exerça temporariamente. A avocação não. Porque, vejam, na avocação você vê de maneira muito forte o poder de mando, o poder hierárquico. Porque na delegação eu digo, olha, faz isso aqui para mim, por favor. Se eu tenho hierarquia, eu faço isso aqui para mim. Mas eu também posso pedir que outra pessoa faça, por favor. Agora, a avocação é diferente. A avocação é você pegar a competência do outro, traz para cá que eu vou resolver. Os livros até de administração pública tendem a dizer que a avocação deve ser evitada, deve ser desestimulada, porque ela em si é um forte fator de desestímulo para os servidores públicos. Imagina você exercendo certa atividade e o chefe diz, me dá isso para cá que eu vou resolver. Você pode entender aquilo como um recado de que você não está se desincumbindo bem, não está se desincumbindo a contento de suas nobres atribuições. Então, é um desestímulo. Então, ela deve ser evitada. E ela só existe na linha hierárquica. Atenção! Delegar, via de regra, para subordinado. Avocar, sempre de subordinado. Ok? Sempre de subordinado. Você não pode avocar de uma pessoa com a qual você não tem vínculo hierárquico. Você não tem poder para puxar na marra aquele processo para que você resolva. Ok? Agora, que ato discricionário ninguém é obrigado a delegar, nem a avocar. Você delega e avoca se quiser. Certo? No caso de avocação, tem que haver hierarquia. Vejam que aqui se colocou superior hierárquico. Vejam que na definição da delegação, diz que pode delegar a sua competência a outro órgão. Quando for conveniente, não se diz que o outro órgão tem que ser subordinado, porque pode haver delegação fora da via hierárquica. Mas na definição de avocação, se diz que um superior hierárquico solicita para si o exercício temporário, normalmente temporário, de determinada competência atribuída por lei a subordinado, não sendo possível a avocação em caso de competência exclusiva do subordinado. Item verdadeiro, conforme já detalhado. Vamos para o item subsequente. Decorre da hierarquia administrativa o poder de dar ordem aos subordinados, que implica o dever de obediência aos superiores, mesmo para ordens consideradas manifestamente ilegais. Claro que está falso. Isso daqui é uma das maravilhas do serviço público. No serviço público, você pode dizer para o seu chefe, não faço, porque isso é ilegal. Você não é obrigado a obedecer uma ordem manifestamente ilegal. Agora, atenção, para que você fale com toda esta pompa, não faço porque é ilegal, tem que ser manifestamente ilegal. É algo que salta aos olhos, é uma ilegalidade contundente, não é aquela com base no achismo, na chutologia. Eu acho que isso é ilegal, eu ouvi falar que Celso Antônio Bandeira de Melo disse que é ilegal. Olha, na dúvida tem que obedecer, certo? Tem que obedecer. Agora, quando a ordem for claramente ilegal, vamos dar um exemplo. O chefão da repartição criou uma comissão de licitação e disse para você, que é presidente da comissão, chamou os outros membros, olha, preste atenção, vocês são os subordinados, preste atenção. Quem tem que ganhar essa licitação é a empresa X Limitada, porque ela é uma empresa que é peixe, está entendendo? Quem tem que ganhar é ela. Está lhe dando uma ordem. Aí você pode dizer, não, quem ganhar a licitação é quem fizer a melhor proposta nos termos do edital. Afinal de contas, eu não sou obrigado a obedecer a ordem manifestamente ilegal. Você está lá como agente da Polícia Federal, chegou com um mandado de prisão, o cara correu.
E o cara que está comandando a operação diz, atira. O cara está correndo para não ser preso, de costas. Tu vais atirar? Vai responder por homicídio? Mas foi ordem, não vem com essa conversa não. Na questão criminal, o raciocínio é até pior. Se você atirar, aí vai ser responsabilizado todo mundo ao mesmo tempo, né? O cara lá que mandou também, quem deu ordem, também tem que ser responsabilizado. Mas em se tratando de ilícito administrativo, o que você vai raciocinar é que quem cumpre uma ordem que é manifestamente ilegal responde também. Né? Com base em raciocínios semelhantes, mas existem algumas diferenças quanto às regras de responsabilização. Não há tempo para que a gente comente aqui. Vocês certamente têm até mais aulas de direito penal do que de administrativo para aprofundar essa matéria. Aqui, no que concerne a responsabilidade administrativa, lembrar, servidor público tem que obedecer às ordens do superior hierárquico, salvo se essas ordens forem claramente, contundentemente ilegais. Na dúvida, você tem que obedecer, ok? Então, item falso, porque diz mesmo para as ordens consideradas manifestamente ilegais, essas não têm que ser obedecidas. Item de número 4, e de número 5 agora, né? 4 é o que nós estamos. Com fundamento no poder hierárquico, pode a administração direta anular ato ilegal praticado por entidade da administração indireta. Olha, pessoal, muita atenção para isso. Realmente, do poder hierárquico decorre esse poder de supervisão e controle sobre os atos dos subordinados. Você tem aquele dever de cuidado, dever de vigilância, que se for desrespeitado pode gerar aquela culpa que eu falei para vocês, que é culpa invigilando, porque você não tomou conta do negócio e você pode ser responsabilizado pelo que aconteceu. Muito bem, então, o superior hierárquico, ele analisa até aspectos que nem o judiciário analisa. Porque, como nós vimos, o judiciário só analisa legalidade. Quanto ao mérito, só quem analisa é a própria administração que editou o ato. E não o judiciário julgando o processo, ele não analisa mérito. Muito bem, então parece que esse controle hierárquico é mais amplo. E é. Então o poder hierárquico pode resultar na anulação de um ato praticado pelo subordinado? Pode, não há dúvida disso. Porém, contudo, entretanto, todavia, however, but, preste atenção, aqui se falou de um órgão exercendo controle hierárquico sobre uma entidade da administração indireta. Você viu a nossa aula passada, a nossa primeira aula, prestou bastante atenção. Tem até uma aluna que me deu uma dica, disse que, olha, professor, gostei muito da sua aula, mas o senhor está cortando muito de câmera, eu estou ficando nervosa, estou ficando estressada. Estou cortando menos agora para que você preste atenção, minha colega concurseira. Preste atenção. Na aula passada, nós deixamos claro, acredito, que não há hierarquia entre uma entidade da administração indireta e o órgão da administração direta que lhe supervisiona. Então, como eu falei para vocês, Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal realizam atividades que são ligadas à área da fazenda, à área econômico-financeira, e são supervisionadas pelo Ministério da Fazenda. O IBAMA, ele é uma autarquia que é supervisionada pelo Ministério também do Meio Ambiente. Então você tem sempre um órgão supervisor. Mas na aula passada nós dissemos que essa supervisão é meramente uma tutela administrativa. É um controle finalístico. O que é controle finalístico? Dizer, você é autônomo, você tem personalidade jurídica própria, você tem patrimônio próprio, tem vontade própria, mas você não está solto na buraqueira. Você não faz o que quiser, porque você tem que perseguir objetivos públicos, interesse público. E se você estiver desviando disso, o que é que vai acontecer? O órgão supervisor vai exercer seu controle nos termos da lei, porque a lei diz quais são os limites. Mas eu disse a vocês que não há hierarquia. Vocês devem lembrar do exemplo que eu citei. Eu disse, olha, o presidente da República não pode mandar, não pode dar uma ordem no presidente do Banco Central, pelo menos juridicamente. Se ele der uma ordem ao presidente do Banco Central e você não obedeço, o presidente do Banco Central não tem que obedecer mesmo, não. Só que, na prática, o presidente da República pode botar o cara na rua. Aí, como o pessoal tem medo da canetada, às vezes obedece. Né? Mas, tecnicamente, se ele não obedecer e for para a rua, ele sai com a ficha limpinha. Porque ele não cometeu nenhum ato ilícito, porque a gente falou, voltemos aqui para a lousa, que você tem vários ministérios na administração direta da União Federal. União Federal, você tem o Poder Executivo, e aqui tem Ministério da Justiça, da Saúde, da Educação, da Fazenda. E você tem várias
entidades da administração indireta, em que você tem autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, por aí vai. Essas entidades não são subordinadas a esses órgãos. Então, nessa linha de raciocínio, a administração pública direta não tem como anular um ato da administração indireta com base no poder hierárquico, com fundamento no poder hierárquico. Simplesmente porque hierarquia não há. Não há hierarquia. Então, com fundamento no poder hierárquico, pode a administração pública direta anular ato ilegal praticado por entidade de administração indireta? Não. Falso. Isso aí não pode acontecer. Marquem o Fzão aí com força mesmo. Bem, item de número 6. Decorre do poder disciplinar a prerrogativa de aplicação de penalidade ao servidor pelo critério da verdade sabida, sem a necessidade de instauração de processo administrativo, desde que o administrador tenha conhecimento da infração e acesso a provas que atestem sua veracidade. Critério da verdade sabida. Já se falou isso em épocas remotas. Isso é algo hoje, vou botar logo falsão grande aqui, é algo hoje abominável, que ninguém aceita mais, ninguém que estuda direito. Às vezes a sociedade acha que é assim. Porque a sociedade acha que o processo é aberto e a investigação é instaurada com o único objetivo de coletar provas para saber se o cara é culpado ou não. Alguém pode dizer, e não é assim? Não, não é esse o único objetivo. O principal objetivo é, inclusive, dar o direito de defesa para o sujeito. Até porque, às vezes, as provas já são todas notórias. É isso que a população não entende. Quando, por exemplo, aparece uma reportagem no Jornal Nacional, no Fantástico, em todas as televisões, aparece um cara, olha, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, então não estou falando de ninguém não. Mas imaginem que aconteça, no Brasil não acontece muito isso, que passa a imagem do cara recebendo a propina, assim, pegando um pacote de dinheiro e botando dentro do paletó. E gravam o áudio dele dizendo que aquilo ali vai fazer com que o cara vença a licitação. Todo mundo sabe, todo mundo viu, mas a imprensa diz, fulano de tal suspeito de receber propina. Aí o cidadão comum diz, como assim, Bial? Suspeito. Todo mundo não viu que foi ele? E muitos ainda acham, por que vai abrir um processo para dar direito de defesa? Ele direito de defesa para quê? Todo mundo não viu? É a verdade sabida, dizem alguns. Verdade sabida, aquela incontestável. Foi filmado, foi gravado, todo mundo sabe o que aconteceu. Bem, lembrem sempre, quando houver acusado, houver litígio, tem que se dar o direito de defesa. O cara pode dizer, aquilo dali era dinheiro de mentira que o cara estava me entregando para brincar de banco imobiliário com meu filho. Ele pode dizer, aquilo era uma pessoa que estava com uma máscara, não era eu. Ele pode dizer, olha, na realidade ele quis gravar aquilo para me ferrar, mas atrás da sala estavam pessoas com metralhadoras, dizendo que eu tinha que fazer aquilo para ele coletar uma prova. Ele pode dizer o que ele quiser. Então, por mais que a verdade seja sabida, por mais que o sujeito tenha todas as provas do mundo, tem que haver o direito a contraditório e ampla defesa. Você tem o direito de conhecer o que o outro lado está argumentando, analisar as provas que esse outro lado propõe e rebater essas provas se você quiser, certo? Então, não hajam como o cidadão comum, começou a estudar direito de maneira técnica, deixou de ser cidadão comum nesse aspecto, tá? Então, você não pode mais agir dizendo, não, está tudo provado, então tem que botar o cara na cadeia e acabou. Por isso que muitas vezes os cidadãos não entendem quando uma pessoa que foi flagrada cometendo um crime é colocada em liberdade. Não entendem que há presunção da inocência, mas como assim presunção de inocência se todo mundo viu que ele é culpado? Para dizer que ele é culpado tem que haver um processo. Né? Para mantê-lo preso, só se for daquelas prisões cautelares, que vocês conhecem lá de processo penal e direito penal. Certo? Então, obviamente, não cabe aqui se falar em, com base no poder disciplinar, aplicar penalidade pela verdade sabida sem processo, isso não existe. Desde que o administrador tenha conhecimento de infração e acesso a provas que atestem sua veracidade. Pode ter todas as provas do mundo, mas o outro lado tem o direito de falar sobre essas provas. Então, item 6, falso, conforme já comentamos. Item de número 7. O exercício do poder disciplinar pelo Estado está sujeito ao prévio encerramento da ação penal que venha a ser instaurada perante órgão competente do Poder Judiciário. Item falso. Qual é a ideia básica aqui, pessoal? Muitas vezes, numa tacada só, o cara mata diversos coelhos. O cara comete diversos ilícitos. O sujeito que é servidor público praticou um ato que
ao mesmo tempo, agride o seu estatuto de servidor público, ele descumpriu a Lei 8.112, ou aquela lei específica que trata de algumas coisas disciplinares contra policiais civis da União e do DF. Né? Então, ele descumpriu regras do seu estatuto. Ao mesmo tempo, o que ele praticou é um crime, encontra paralelo lá na lei federal. Por exemplo, o cara que recebeu uma grana para fazer uma coisa errada dentro do serviço público, ele praticou o crime de corrupção passiva e certamente descumpriu também seu estatuto. E se esse algo errado que ele fez foi, por exemplo, direcionar uma licitação para comprar mercadorias superfaturadas, isso gerou também um prejuízo para o poder público, prejuízo ao erário, prejuízo financeiro mesmo. Então, ainda há necessidade de responsabilizá-lo pelo prejuízo. Aí surgem as famosas 3 esferas de responsabilização do servidor público. A esfera cível ou civil, que é relativa à indenização, ao prejuízo que ele gerou, que ele vai ter que recompor. Então, da ação cível pode resultar penhora de bens, indisponibilidade daqueles bens para levar para a praça pública, alienar em leilão, pegar a grana e pagar o poder público. A ação penal, se o fato configura crime, vai haver um processo criminal e a consequência não é indenizar porcaria nenhuma, é cadeia, é botar o cara atrás das grades. E o fato é o mesmo, foi um fato só, direcionou a licitação, mas cadeia também. E além disso, abre-se o processo administrativo, que aí agora não é a questão criminal, não é a questão relativa à indenização, é a questão do chefe dele, o poder público, que tem uma pessoa com um vínculo funcional, olha para o sujeito e diz, rapaz, como é que você faz um negócio desse? Vou ter que lhe punir. Abre um processo e, com base no estatuto, aplica uma penalidade. Certo? Então você tem as esferas civil, a responsabilidade civil, a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa. Bem, essas 3 esferas são caracterizadas pela independência, são autônomas. Autônomas. Ou seja, os 3 processos podem ser instalados em paralelo e a regra é que um não interfira sobre o outro. Então não há que se esperar a decisão criminal para você julgar o processo administrativo. Não há que se esperar a decisão administrativa ou civil para julgar o processo penal. São 3 esferas diferentes que tramitam via de regra perante juízos diferentes. No caso do processo criminal, na justiça criminal, do processo administrativo, na esfera administrativa, que não é nem justiça, autoridades administrativas. No caso do processo civil, é na justiça, mas é outro juiz, um juiz civil. Então, no final das contas, são 3 processos que tramitam em separado, sendo somente um caso que a lei cita em que uma esfera interfere diretamente na outra. Que é quando, no processo criminal, o sujeito é absolvido por negativa de autoria ou inexistência de fato. O que acontece? Na decisão final do processo criminal, o juiz diz: não foi ele que praticou esse ato. Então, a tese que foi acatada foi negativa de autoria. Vejam, no processo criminal, como vocês estudam, a coleta de prova é feita com mais cuidado, a necessidade de prova é mais intensa, certo? Então, no final das contas, tudo é feito com mais cuidado. Se com todo esse cuidado o juiz chegou à conclusão que não foi ele, não cabe à administração dizer que foi. Absolveu por negativa de autoria, a administração tem que reconhecer. Mas isso não significa que a administração vai esperar a decisão, não. Se a decisão saiu e a administração viu, ela vai e faz com que a decisão vincule. Aplica a mesma decisão. Se for esse caso que eu citei, negativa de autoria. Tá? Se a decisão criminal saiu depois, aí você revê o processo administrativo. Mas isso não significa que a administração vai ficar esperando. Ok? Agora eu falei um caso, mas envolve 2 situações. A absolvição por inexistência, melhor dizendo, por negativa de autoria, como eu citei, e por inexistência de fato, que é quando o juiz, no final do processo criminal, diz: esse fato não aconteceu. Ele está sendo acusado de fazer isso, 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 aquilo, outro. O fato não aconteceu. Veja a diferença. Na negativa de autoria, o juiz não diz que o fato não aconteceu. Pode ter acontecido e quem praticou foi outro. Foi outra coisa. O fato não aconteceu. Melhor dizendo, Zé não praticou esse ato. Zé não praticou. Pode ter sido João que praticou, Joaquim, André, mas João não foi. Se o juiz diz João não foi, a administração não pode dizer que foi João. Isso, negativa de autoria.
Agora, inexistência de fato é o juiz chegar no final do processo e dizer: isso que estão dizendo aqui que aconteceu não aconteceu no mundo. Não aconteceu. Não pode a administração dizer que aconteceu. Então, se a tese vencedora foi negativa de autoria ou inexistência de fato, a administração fica vinculada. Atenção! Não vale esse mesmo raciocínio para a insuficiência de provas, que é quando o juiz chega ao fim do processo e diz: não há provas suficientes para que eu diga que Zé praticou esse fato. Vejam a diferença das duas frases. Eu dizer: Zé não fez isso. Pense como Zé, pense que Zé é você. Eu dizer: olha, você não fez isso. Você chega: tá vendo, mundo? Não fui eu. Quem estava me acusando falou uma mentira. Não fui eu. Agora o juiz diz: imagine-se como Zé. Eu não tenho prova de que foi Zé. Você foi absolvido por falta de prova, né? Mas você não tem aquela força de dizer: tá vendo? Estavam mentindo. O juiz não disse que não foi você. O juiz disse que não tem como provar. Então, nesse caso, como a prova não foi suficiente no processo criminal, você tem que lembrar que a exigência de prova no processo administrativo é mais tênue. Talvez algo que foi considerado insuficiente no juízo criminal seja considerado suficiente no processo administrativo. E não vai haver contradição. O juiz criminal disse: eu não achei prova suficiente. A administração diz: eu acho que isso aqui é suficiente. Agora, quando o juiz diz: não foi ele, a administração não pode dizer o contrário. Porque aí o juiz não deixou dúvida. Quando o juiz diz: não tem prova, fica a dúvida: será que foi ele ou não? Agora, quando o juiz diz: não foi ele, aí não pode haver mais dúvida. Então a esfera administrativa fica vinculada. O que eu estou dizendo é que, se a decisão for afirmar que não há provas suficientes de autoria ou não há provas suficientes de ocorrência do fato, isso é diferente da justiça dizer que o fato não aconteceu ou a autoria não foi dele. Nesses casos em que o juiz bate o prego, vira a ponta, não tem mais para onde virar, meu amigo, não foi ele ou o fato não aconteceu, a administração está vinculada. Quando diz que há insuficiência de prova, a administração não está vinculada. Há autores que defendem que também vincularia quando a administração condenasse, melhor dizendo, quando a justiça criminal condenasse, a administração teria que condenar também, mas não adota isso em prova. A Lei 8.112 só diz que a administração fica vinculada quando a decisão criminal é pela negativa de autoria ou pela inexistência de fato. Insuficiência de prova não, e o caso contrário de condenar também não é suficiente. Ok? Bem, então, a questão aqui, claro, fui bem mais longe, né, para colega, o comentário achei até interessante. Foi a primeira vez nos meus 12 anos dando aula que alguém disse que eu tinha sido superficial na análise de uma questão, né, porque eu tenho ido muito além do que diz a questão. Então, aqui, promotor de justiça, o exercício do poder disciplinar pelo Estado, que é o poder disciplinar pelo instaurar processo administrativo e punir alguém, está sujeito ao prévio encerramento da ação penal que venha a ser instaurada perante o órgão competente do Poder Judiciário. Eu falei que as instâncias, a instância civil, a penal, a administrativa, essas esferas de responsabilização são independentes. Os processos vão correndo ao mesmo tempo. O que pode acontecer é a ação penal terminar primeiro e interferir na decisão administrativa, se e somente se a decisão for no sentido de que o sujeito que é acusado não praticou o fato ou que aquele fato sequer aconteceu. Então, item aqui, falso, marquem-no desta forma. Item de número 8. Um agente de trânsito, ao realizar uma fiscalização em uma rua, verificou que determinado indivíduo estaria conduzindo um veículo em mau estado de conservação, comprometendo assim a segurança do trânsito e, consequentemente, a da população. Diante dessa situação, o agente de trânsito resolveu duas providências: olha, reter o veículo, não sai nem a pau juvenal, e multar o proprietário. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que explicita correta e respectivamente o poder da administração correspondente aos atos praticados. Então, qual foi o poder que a administração usou? Foi o poder hierárquico quando ela apreendeu um veículo de alguém? Muitos pensam em poder hierárquico logo de cara. Mas vejam só, eu sou agente de trânsito, eu apreendo um veículo de alguém por conta de algum dos motivos previstos no Código Nacional de Trânsito. Eu estou usando poder hierárquico? Quando você tiver dúvida, pense: existe hierarquia? O agente de trânsito é chefe do cara que está dirigindo o carro dele na rua? Claro que não. Aliás, pode ser até o contrário, né? Pode ser que o agente de trânsito, de repente, bata de frente com o secretário de trânsito. Não é a relação hierárquica, é ao contrário, mas aquilo ali não tem a ver com poder hierárquico. Lembrem, pessoal, poder hierárquico a administração tem com relação aos seus servidores. Tem que ter hierarquia.
Com relação a particulares, as punições eventualmente aplicadas se baseiam em outros poderes. Principalmente, o que já vou advertir aqui, foi usado nesse caso, o poder de polícia. E desde já advirto, principalmente num concurso, numa preparação para um concurso, para um órgão policial. Quando nós falamos em direito administrativo, em poder de polícia, nós estamos falando basicamente na tal da polícia administrativa, que não tem diretamente nada a ver com a polícia civil, polícia militar, polícia federal. A polícia administrativa normalmente nem é chamada de polícia. Apesar de civil, federal e militar, às vezes exerce um pouquinho de poder de polícia administrativa também. Mas aquela parte que você conhece mais, vai instaurar inquérito para apurar um crime, vai lá prender determinada pessoa, vai fazer segurança, aquilo é coisa de polícia judiciária. Lembrem, polícia judiciária age sobre pessoas. Sobre pessoas que cometeram crimes, por exemplo. Polícia administrativa ela é exercida sobre bens, direitos, atividades. Porque polícia administrativa, pessoal, é a mais clara manifestação de um princípio que vocês já estão cansados de escutar falar nas minhas aulas, em todo o livro de direito administrativo. O princípio que diz que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado. E é porque o interesse público se sobrepõe ao interesse privado, exatamente por isso, que é legítimo ao poder público editar normas restringindo, disciplinando o exercício de direitos individuais, o exercício de atividades. É você dizer, eu quero ter uma sorveteria. Beleza, a Constituição diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Só que o poder público pode chegar e dizer, você vai ter uma sorveteria, mas nesse chiqueiro aqui não. Vamos respeitar a saúde da população, vamos ter regras de higiene. Vejam, estou restringindo o seu direito em nome de um interesse público. Você dizer, eu vou construir um prédio aqui de 15 andares, porque o terreno é meu, o direito de propriedade. Aí vem um poder público e diz, meu amigo, o terreno é seu, mas isso está na beira da pista de um aeroporto. Você não vai construir um prédio aqui de 15 andares, porque senão você vai colocar a população em risco. Então, o interesse público concernente à segurança vai se sobrepor ao seu interesse de propriedade, de exercer na mais amplitude, na mais alta amplitude, o seu direito de propriedade. Olha, o poder de polícia é definido numa lei que não é uma lei administrativa, é o Código Tributário Nacional. Sabe por quê? Porque o poder de polícia é um dos casos que justifica a cobrança de um tributo, da taxa. Ao Estado, olha, olhão, vou definir poder de polícia na lei que me deixa cobrar um negocinho, né, ganhar uma graninha. Então, como é que funciona? Artigo 78 do CTN, ele é um artigo que você olha, meu Deus, que negócio longo, né, esse caput. Mas é longo porque deram exemplos, não precisa nem dar exemplo, porque a definição é pequenininha. Você tem exercício do poder de polícia quando o poder público, disciplinando, limitando, restringindo o exercício de direitos, o faz em nome de um interesse público. Só que ele resolveu dizer quais são os interesses públicos que podem ser defendidos. Interesse público relativo à segurança, higiene, costumes, disciplina da produção e do mercado. Não precisa decorar, não. Lembre sempre que se o poder público restringe um direito individual em nome de um interesse público, está havendo exercício do poder de polícia. Você quer dirigir, você tem dinheiro para comprar um carro, comprou até o carro e quer dirigir. Mas o poder público, preocupado com a segurança, vai fazer um teste prático, teste sobre legislação, sinais de trânsito, para verificar se você tem condições de dirigir. Quando ele faz aquele teste, ele está exercendo o poder de polícia, restringindo seus direitos, em nome de um interesse público. Liberou, você tem sua carteira, mas não está solto na buraqueira mesmo assim. Porque se descobrem mais à frente você fazendo barbeiragens, descumprindo a legislação de trânsito, você vai ser punido. Certo? Então isso é poder de polícia. Você está no seu carro, comprou, o carro é seu, mas está andando errado, amigo, você pode ser punido com multa, pode até vir a ter a carteira apreendida, naqueles vários casos que nós já citamos. Então, indubitavelmente, nesse caso, o poder usado foi o poder de polícia. E lembrem, sempre é poder de polícia quando você perceber que um direito individual, o exercício de uma atividade, o gozo de determinado bem está sendo restringido em nome de um interesse maior, que é o da coletividade. Quando você interdita uma obra porque ela está correndo o risco de cair, você está preocupado com a segurança. Quando você interdita um supermercado porque ele está vendendo produto impróprio para consumo humano, você tem exercício do poder de polícia também. Quando você apreende mercadorias impróprias para o consumo humano, incinera, exercício do poder de polícia. Tudo isso, exercício de poder de polícia, sempre, certo? O caso de trânsito é um dos mais citados, foi o citado nessa nossa questão, né? Em que a administração, em primeiro lugar, voltemos para a questão, a administração
verificou que um cara estava conduzindo um veículo em mau estado de conservação, certamente em desacordo com o que diz a lei, claro, comprometendo a segurança do trânsito e, consequentemente, da população. Você sente que aqui se vai falar em poder de polícia, porque você vê que o cara está fazendo algo que é do interesse dele, mas colocando em risco o interesse público. Aí o agente resolveu, certamente a lei prevê isso, reter o veículo e multar o proprietário. Aí a questão pergunta qual foi o poder que foi utilizado, certo? E quais foram os atributos verificados no uso desse poder. Então o poder disciplinar, não existe poder disciplinar, o poder disciplinar decorre da hierarquia. É exercido ou com relação aos subordinados hierárquicos ou pessoas que têm contratos com a administração, como nós vamos comentar mais à frente. Certo? Deixa eu já adiantar esse ponto, que é o seguinte, a gente aproveita esse comentário aqui. Poder disciplinar, a administração não exerce contra terceiros que não tem nada a ver diretamente com ela. Poder disciplinar, a administração exerce sobre seus servidores, com quem tem vínculo funcional com ela, e também sobre pessoas que se vincularam à administração por meio de um contrato. Por exemplo, quando a administração contratou alguém para construir um viaduto, aí o contrato estabelece que a administração pode usar do poder disciplinar. Aí pode, certo? Mas contra quem está na rua, a administração não tem esse poder, é poder de polícia. Voltemos para os itens. Então você tem poder hierárquico, também não é, porque não há hierarquia, poder disciplinar já dissemos que não é. Restam duas alternativas com poder de polícia. O poder já está definido, é o de polícia. Agora, quais são os atributos? Autoexecutoriedade, exigibilidade ou exigibilidade e discricionariedade? Olha, esses atributos estão todos corretos, são atributos que podem existir no poder de polícia. Só que você tem que analisar o caso concreto. Porque, vejam, exigibilidade ou coercibilidade tem a ver com a administração poder impor para você certas coisas e você ter que obedecer, independentemente da sua vontade. A administração lhe multou, você não estava com vontade de ser multado, mas agora você vai ter que pagar a multa. A administração exigiu que você cumprisse certos requisitos para dirigir o carro, você vai ter que fazer aquilo. Isso é exigibilidade, que existe nesse caso. Na multa, a multa tem exigibilidade. Agora, discricionariedade. Existe discricionariedade no exercício do poder de polícia? Pode existir. Discricionariedade vai existir quando a lei lhe dá margem, como a gente falou de discricionariedade. Se a lei dissesse, olha, nesse caso pode apreender o veículo ou não, aí haveria discricionariedade, certo? Olhem para cá para a questão. Quando se fala em discricionariedade, a gente tem que olhar se as medidas que a autoridade tomou eram medidas em que ela poderia analisar a conveniência e a oportunidade. O cara está com um veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança do trânsito e da população. Aí o fiscal pode olhar e dizer, eu acho que eu não vou aprender não. Tem que aprender, o Código de Trânsito diz os casos em que tem que aprender, então não houve discricionariedade nesse caso. Cuidado, porque às vezes há. Se você perceber um caso em que, por exemplo, um cara da vigilância sanitária possa interditar o estabelecimento ou apreender as mercadorias, ou interditar por 2 ou 3 dias, aí há discricionariedade. Quando se fala em atributos do poder de polícia, e colocarem lá a discricionariedade como um deles, coloquem como verdadeiro, porque a Lei Lopes Meirelles diz isso. É um dos atributos, mas é um atributo que nem sempre está presente, porque há certos casos em que a autoridade diz, passou no sinal vermelho, multe. Melhor dizendo, a lei diz, passou no sinal vermelho, multe. Então não há discricionariedade nesse caso, ok? Então, voltemos para a lousa, discricionariedade não existe. Agora, aqui colocaram autoexecutoriedade e exigibilidade. A multa é exigível. E a autoexecutoriedade, o que é autoexecutoriedade? Ela existe para alguns atos de polícia em que o poder público, a administração, pode executar, pode concretizar aquele ato com força própria, sem precisar ir para a justiça. Como alguns gostam de falar na frescurite do latim, manu militare, né? Mão militar, na marra. Quando você vê que a administração usou da força e disse, eu mesmo vou executar, aí você tem autoexecutoriedade. Ela nem sempre existe. Por exemplo, multa. Multa é autoexecutória para receber? Não. A multa, cuidado para não confundir. Você tem a exigibilidade, que a administração multou, o cara vai ter que pagar. Mas se ele não paga, a administração tem que ir para a justiça. Precisa da força da justiça para obrigar o sujeito a fazer o recebimento, certo? Para fazer o pagamento. Já no caso da apreensão de mercadorias, a apreensão em si é feita pela própria administração. De forma que a apreensão é autoexecutória. A apreensão do veículo também é autoexecutória. Então, para que a gente conclua esse bloco, lembrar, autoexecutoriedade existe, aqui existe, no caso da apreensão do veículo. A administração usou da força dela, não precisou ir para a justiça. Não existe para a multa, mas a multa tem a exigibilidade. Então, a gente completa
Poder de polícia, autoexecutoriedade e exigibilidade é o item que corresponde ao gabarito. Não há discricionariedade aqui nesse caso. Portanto, alternativa B, máquina. Com isso, a gente conclui esse bloco. Até o próximo. Tchau, tchau.